Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Gente, não sei porquê, eu estou nervosa, mais do que o normal hoje. Glória a Deus. Eu quero convidar você desde já, como sempre, já ir abrindo aí a sua espada no livro de Atos, capítulo de número 20 e verso de número 17. Amém. Nosso Deus está no nosso meio. Estava ali atrás hoje, servindo ali no computador. Mas eu pude receber a presença do Eterno. Aquele que peleja por nós. Aquele que luta as nossas guerras. Né? Nós louvamos aqui, assim que eu luto as minhas guerras. Né? E como que a gente luta as nossas guerras? Baixando a guarda, nos humilhando e confiando naquele que é o Senhor dos Exércitos. Aquele que ganha as nossas batalhas. Confiando na sua palavra, né? Não somente com o movimento, a gente fez um movimento profético. Mas de fato a gente vence as nossas guerras quando a gente conhece essa palavra e faz uso dela, né? Eu recebi muito ali enquanto o pastor fazia o ato profético, né? Porque é assim que de fato a gente luta as nossas guerras. De joelho, como ele fez, avançando contra ele com a palavra e nos defendendo contra o inimigo das nossas almas também com a palavra, né? E eu pude receber muito, muito mesmo de Deus ali atrás. E eu já vou compartilhar com vocês algo que o Senhor vem ministrando ao meu coração. Sempre que eu recebo uma oportunidade, o Senhor já vem ministrando. Inclusive hoje nós conversamos, durante essa semana eu conversei muito sobre esse assunto com o pastor Herbert, com o pastor Nadson, com a missionária Vanessa. Vocês vão entender. Né? E o tema que o Senhor me deu foi mais do que tudo. Mais do que todas as coisas. E eu quero que você leia comigo. Agora Atos, capítulo de número 20, a partir do verso 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Só até aqui. E o que o Senhor vem ministrando ao meu coração durante essa semana é o que de fato importa para nós. O que de fato tem valor nas nossas vidas. E o Espírito Santo vem falando conosco até mesmo aqui no momento de oferta, sobre a nossa prioridade, sobre o nosso alvo. E esse texto que nós lemos fala de Paulo. E Paulo sabia pelo que ele estava vivendo. Paulo teve um encontro com Deus, de fato e de verdade. E a partir daquele momento, ele tinha um propósito na sua vida. Ele não vivia mais por coisas terrenas. Ele não vivia mais pelos objetivos dele. Ele não vivia mais por aquilo que ele sonhou, que ele conquistou, que ele cresceu acreditando. Mas ele vivia por um propósito maior. Sabe, quando o Senhor me deu essa palavra dizendo mais que tudo, ele me questionava se de fato eu estou vivendo por um propósito maior. Pelo que eu tenho caminhado. Pelo que eu tenho vindo todas as terças e todos os domingos a essa casa. Pelo que eu tenho vivido de fato. Se é simplesmente para o meu ego. Pelo que eu tenho corrido. Aqui ele diz assim, ó.
a gente vai ler que ele convocou os presbíteros para ir a uma reunião com ele. E ele disse que precisava conversar com eles acerca das coisas que iriam acontecer. O Espírito Santo estava lhe conduzindo a ir a Jerusalém. E ele não sabia muito bem o que ia acontecer ali. Só o Espírito Santo que tinha avisado a ele que lá ele ia ter muitas prisões. Lá ele ia viver muitas coisas ruins. Ele ia viver muitas perseguições. O Espírito Santo estava dizendo para ele: olha, Paulo, o que te aguarda não são 1000 maravilhas. E será que eu e você, quando nós chegamos aqui a esse ambiente de culto, talvez procurando uma resposta, porque é nesse lugar que nós encontramos a resposta, é no altar, é aqui onde há um povo reunido que crê, que ora, que intercede, que conhece esse Deus que é poderoso. Mas o questionamento que o Senhor me fazia, e eu acredito que Ele faz à igreja nessa noite, é: se de fato a gente souber que o caminho não é tão bom assim, será que de fato a gente está vivendo por algo maior, pelos nossos interesses? Porque o que o Paulo disse foi: eu sei que o que me aguarda não são coisas boas, mas eu não considero mais valiosa a minha vida, eu não considero mais valiosos os meus objetivos, eu não considero mais de valor tudo aquilo que eu planejei, se eu não cumprir aquilo que Deus me confiou. Sabe, isso me confronta muito, porque durante a minha caminhada, muitas vezes eu tive que renunciar pela obra. E quando eu começo a fazer novos planos, né, financeiramente falando, na família, fora do ministério, o Senhor sempre me confronta, ou eu não sei se é eu mesmo que me confronto, mas eu sempre tenho essas conversas com o nosso Deus, que Ele não permita que o meu coração seja roubado daquilo que Ele me chamou para viver. Que Ele não permita que os meus objetivos, os meus alvos, o meu respirar, os meus pensamentos, os meus projetos estejam voltados todos longe daquilo que Ele me chamou para viver. Mas mais do que tudo, meu coração esteja voltado para aquilo que Ele me criou para fazer. Sabe, quando eu vim para Horizonte, eu vim com um propósito, Ednardo. Você lembra lá? Foi feita uma reunião, você era obreiro daquela casa. E nós dissemos assim: nós vamos. E aquilo foi uma pequena renúncia. Porque quando a gente é novo, convertido, as coisas nem pesam. A gente faz, a gente não calcula. Porque a gente é tão apaixonado pelo Senhor que a gente não quer saber o preço que nós vamos pagar. O pastor sempre testemunha aqui que quando ele era novo convertido, ele respirava Jesus, ele acordava falando de Jesus. Ele trabalhava feliz porque ele tinha Jesus, mas se ele estivesse desempregado, ele continuava feliz. Porque ele tinha Jesus, ele podia testemunhar, ele podia buscar. Ele gastava todo o seu tempo. Eu passei 8 meses trabalhando e ele 8 meses desempregado. Foram 8 meses que ele passou dentro da casa do pastor, buscando a palavra, conhecendo a palavra. Então, para novo convertido, as grandes renúncias parecem nada, porque nós somos tão apaixonados, aquele primeiro amor é tão grande, que nada é tão pesado, parece que a gente não calcula muitas coisas. Mas eu tenho me confrontado, e o Senhor tem me confrontado, acho que acredito que é a mesma coisa que o pastor, porque ele também testemunha isso. Conforme os anos vão se passando, conforme as minhas guerras, as minhas prisões, os meus açoites, que não são os mesmos que Paulo. As tuas guerras, os teus açoites, as tuas prisões, às vezes não são as mesmas que Paulo, porque Paulo de fato estava indo para a cadeia, Paulo de fato estava apanhando, estava sendo açoitado, mas nós às vezes temos as nossas outro nível de guerra, né? Nível de obra que ele também passou. De ser decepcionado por irmãos, de renunciar a algumas coisas, de esperar o tempo de Deus, que às vezes não é o nosso tempo, às vezes demora para se cumprir aquilo que o Senhor falou. E o Senhor tem me questionado: será que se de fato o meu coração permanece como permaneceu o de Paulo? Sabe, porque Paulo, ele teve um encontro com Cristo ali no caminho de Damasco. O Senhor ali tirou a sua visão por algum tempo. De fato, fisicamente ele tirou a sua visão, mostrando apenas para Paulo que ele já era cego espiritualmente. E quando o Senhor curou por completo, devolveu a sua visão física e a sua visão espiritual. E de fato ele pôde enxergar que ele estava sendo enganado por ele mesmo, enganado pela doutrina, enganado pela religiosidade. E ele de fato teve um encontro com Cristo, e ele carregou esse encontro até o final da sua vida.
Talvez você esteja aqui e não esteja entendendo muito bem o que eu estou dizendo, porque talvez você ainda não teve esse encontro, ainda não teve que fazer tantas renúncias, ainda não entendeu o que é esse primeiro amor. Mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, o Senhor te chama para viver algo maior. O Senhor te criou com um propósito maior. E quando nós entendemos isso e vivemos por isso, a nossa vida de fato, ela é completa. Como assim, pastora? Nós lemos aqui, no verso de número 24, ele diz assim, 22, vamos à parte 22. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer ali. Eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha só, o Espírito Santo estava avisando ele que ele precisava ir, mas que ele ia ser preso e que ele ia sofrer. Mas ele era tão completo, ele sabia tanto para que ele vinha, ele tinha tanto um propósito, algo importava para ele mais do que tudo, a ponto dele dizer assim no verso número 24: todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele diz, olha, eu não me importo se eu vou precisar passar isso. Porque eu sei o que me completa, eu sei para que eu vivo, eu sei o que me dá vida. E é fazer aquilo que Cristo me chamou. É fazer aquilo pelo qual Ele me confiou, é algo maior. Ele vivia por algo maior. E o Senhor nos convida a viver algo maior, a viver um nível mais alto de intimidade com Ele. Se nós já tivemos esse nível, o Senhor nos convida a voltar para esse lugar. E eu quero te dizer que se não valesse a pena, Paulo não diria isso. Porque Paulo já passou, nós lemos aqui, que ele conversava com os presbíteros. Vocês já sabem o que eu tenho passado. Eu tenho sido perseguido pelos judeus. Aqueles que perseguiram o nosso mestre. Aqueles que mataram o nosso mestre. Aqueles que têm perseguido a igreja. Vocês conhecem o meu testemunho. Mas eu quero dizer para vocês que ainda que o Espírito Santo me avise que vai ser doloroso, que vai ser cruel, eu não tenho por valor, eu não acho importante desobedecer. Eu acho importante cumprir aquilo pelo qual Cristo nos chamou. Sabe, se você está aqui, você já sabe para que Cristo lhe chamou. Hoje o Senhor está te convidando a voltar para esse lugar em que a presença dEle importa mais do que tudo. O propósito que Ele tem para as nossas vidas importa mais do que tudo. Eu quero que você abra lá em Lucas, capítulo de número 12, verso de número 13. Lucas 12, 13. Nós vamos ler aqui uma parábola que Cristo deixou para os seus discípulos, que diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou como juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E isso aqui entra muito de confronto conosco, inclusive com a palavra que foi dada aqui nas ofertas. Aqui fala de um homem que ele tinha alguns bens, ele tinha os seus celeiros, ele tinha sua comida, e ele disse: eu vou trabalhar bem muito, vou trabalhar. Aí ele começou a trabalhar e ele não tinha onde estocar, e ele começou: não, vou fazer celeiros maiores. Eu vou conquistar uma casa maior, eu vou comprar uma casa, vou sair do aluguel. Eu vou comprar um carro melhor. Ou eu vou comprar um carro porque eu tenho só uma motinha. Aí já tem a motinha, já tem um carrinho aí. Não, eu vou comprar um carro melhor. E na nossa linguagem de hoje é isso, né? Eu vou juntar um pouquinho de dinheiro no banco. Por quê? Porque eu vou ficar... Tem uma hora que eu vou cansar, eu vou precisar descansar. Então eu vou trabalhar bem muito
e vou armazenar para que um dia eu possa descansar. Eu vou buscar os meus objetivos, porque uma hora eu vou poder descansar. E a Bíblia diz que ele fez isso, trabalhou duro, aumentou os seus celeiros e quando eles estavam cheios, a sua vida acabou. E o Senhor disse para ele: insensato, você trabalhou tanto, você buscou tanto as riquezas aqui da terra, você batalhou tanto, e isso vai ficar para alguém na terra. E não vai ser você que vai desfrutar. E depois ele fala que isso pode acontecer comigo e com você. Claro que nós podemos ter objetivos, claro que nós podemos querer avançar, porque o Senhor tem o melhor dessa terra para nós. Como o Emerson testemunhou aqui, o nosso Deus cuida dos detalhes da nossa vida, e são detalhes às vezes pequenos, depois eles aumentam. Mas o que o Senhor está nos dizendo é que o nosso propósito tem que ser maior. Nós temos que viver mais do que tudo, mais do que os nossos objetivos, mais do que os nossos bens financeiros. A nossa prioridade tem que estar na nossa riqueza voltada no céu. Naquilo que Deus nos confiou, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, os jovens dessa igreja, eu tenho ouvido profecias, eu tenho ouvido Deus falar coisas grandes que vão fazer, que vão levar, né, vocês às nações. Vivam por esse propósito. Claro, tenham seus objetivos, queiram uma vida financeira boa, queiram a família de vocês, mas não deixe que nada disso roube o teu coração da promessa que Deus te fez. Sabe, nós que somos pastores aqui, que temos missionários que já fomos ungidos, já fomos chamados, nós estamos debaixo de uma promessa de ganhar almas, uma promessa de exercer o nosso ministério. Sabe, eu falo isso porque Deus tem falado comigo, que nós não viemos buscar mais os nossos objetivos terrenos do que aquilo que Deus nos confiou. Todas as vezes que eu começo a planejar muitas coisas e eu mesmo me cobro, eu preciso buscar mais o propósito de Deus para a minha vida do que o meu propósito terreno. Porque como foi dito aqui, se eu cuidar das coisas do meu Deus, o meu Deus vai cuidar de mim. São 8 anos que eu vivo nessa terra. São 8 anos que eu não passei fome. São 8 anos que não me faltou casa. São 8 anos que não me faltou calçado. São 8 anos que não me faltaram roupas. São 8 anos que meus filhos não passaram fome. Foram 8 anos de cuidado e dependência do Senhor. E desses 8 anos, cerca de 5, nem eu nem o meu esposo trabalhavam. E a igreja não tinha 1/3 do que tem hoje. Nós vivíamos de aluguel, a igreja de aluguel, e nunca nos faltou nada. Então, todas as vezes que nós vamos fazer os nossos projetos, não esqueçamos que o nosso Deus, Ele é o Deus provedor, como foi dito aqui. E nada, nem ninguém pode nos roubar do nosso propósito. Eu tenho dito para mim, para a minha família, eu sempre ensino para a minha filha que está aqui, que eu digo para ela: filha, eu sei que você vai a lugares altos. Eu sei que você vai ser grande, mas você não precisa buscar nada fora de Deus, porque o nosso Deus que prometeu, Ele é Deus que vai cumprir. Sabe, não deixe que nada, nem a sua faculdade, nem o seu emprego, nem o seu namoro, nem o seu casamento, nem as suas amizades, nada roube você do propósito que Deus te confiou. Da fidelidade do teu Deus. É isso que o Senhor tem me dito: viva por mim, assim como quando você aceitou Jesus. Busque a minha face mais do que tudo. Renuncie tudo que for preciso, porque eu sou fiel para cumprir. Sabe, quando nós entendemos isso, aqui ele está dizendo que esse homem, ele buscou tanto as coisas terrenas, que ele esqueceu que tinha algo maior preparado para ele. Sabe, o nosso Deus, Ele é Deus sim do ouro e da prata, Ele é o dono das bênçãos. Ele fez uma promessa que o seu povo, ele viveria o melhor dessa terra. Mas o nosso coração não pode estar voltado nisso, o nosso coração tem que estar voltado que o nosso Deus virá. E nós vamos prestar conta. E nós temos que ter riqueza no céu para desfrutar. Porque se nós plantarmos tudo aqui na terra, nós não sabemos quantos dias nós temos de vida. Irmão, não significa porque eu sou jovem eu vou ter muito tempo de vida. Não significa porque eu já tenho dias avançados, já estou na idade mais avançada, que eu tenho pouco tempo de vida. Tem criança que morre, tem recém-nascido que morre, tem criança que morre dentro da barriga. Tem gente que vive mais de 100 anos. Nós não sabemos, como diz o Paulo Duarte, nós estamos numa fila, com a senha na mão, e nós não sabemos qual é o nosso número, mas a qualquer momento ele pode ser chamado.
Agora pode ser a minha vez. Eu estar aqui de repente, sentir uma dor de cabeça, um aneurisma, morrer. Eu posso cair do altar, bater a cabeça e morrer. Eu posso sair ali, ser atropelado e morrer. Eu não sei quando é o dia. Eu sei que qualquer dia que for, eu sempre digo, nós temos que estar preparados. Temos que ter o nosso depósito, a nossa comunhão com Deus, a nossa riqueza no céu. A nossa prioridade tem que estar lá. Porque na hora que Ele nos chamar, a nossa riqueza maior está guardada. Para aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que vivem por um propósito maior. Aleluia. E o Senhor tem me confrontado muito nesses dias. Que nada me roube do seu propósito. Nada me roube do seu propósito. Sabe, nós temos promessas. Muitas das pessoas que eu conheço têm promessas terrenas, além das promessas da salvação. O pastor Herbert e a missionária Vanessa é um que eu vejo Deus dizer, através da boca de profetas, que Deus vai honrar, que Deus vai se prosperar. Eu já recebi essa promessa. O Naná, que estava aqui, que louvo, né, nosso amigo. Também, desde que eu conheci ele, Deus usa pessoas para dizer. E o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos sim buscar nos capacitar. Precisamos entender aonde nós podemos pisar. Nós só não podemos deixar que o nosso coração esteja voltado nas riquezas dessa terra. A nossa prioridade, o nosso alvo, a nossa busca, o nosso jejum, aquilo que precisa estar em ápice, em prioridade na minha vida, Ednardo. Eu posso perder tudo na minha vida. Eu só não posso perder a presença de Deus. Eu só não posso sair do chamado, do propósito, daquilo que Ele me confiou. Porque isso é o que vale mais. Lucas capítulo de número 15, aqui que nós lemos, diz, então disse, 15, então disse, cuidado, o Senhor diz, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Muitas vezes, para a gente viver o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós vamos precisar fazer pequenas renúncias. Eu acompanho o ministério de alguns pastores, né? E um dos pastores que eu acompanho é o pastor Luciano Subirá. E ele tem uma vida que ele sempre compartilha testemunhos. E um dos testemunhos que ele já compartilhou é que durante a sua vida, eu me identifiquei muito. Durante a sua vida, muitas vezes ele precisou renunciar por amor do evangelho, por amor do seu chamado. Coisas materiais, né? Ele precisou renunciar a portas de emprego. Ele precisou renunciar muitas coisas materiais. E pessoas que estavam à sua volta, pessoas que conviviam com ele, não entendiam o ministério que Deus tinha na vida dele, né? Julgavam ele, diziam, olha, você também tem família, você precisa fazer um pé de meia, você precisa se resguardar. E ele compartilha que ele sabe a quem ele tem servido. Ele sabe aonde ele tem plantado a sua riqueza. E ele sabe que ele é fiel e justo para nos guardar. O nosso pastor sempre ensina, o altar, ele não deve nada a ninguém. Tudo que você deposita no altar, o nosso Deus, Ele não é caloteiro. Tudo que você confiar ao nosso Deus, seja Ele financeiro, seja Ele em oração, seja Ele em dedicação, seja Ele na tua saúde, no teu tempo, tudo vai ter recompensa. Porque a palavra de Deus aqui diz, não é a pastora que está dizendo, há um galardão. O nosso Deus não é injusto, para que não veja tudo que você plantou do seu altar. Tudo tem recompensa. Tem recompensa na terra e tem recompensa aonde deve ser o nosso maior objetivo. Mais do que tudo, nosso objetivo tem que ser, eu vou encontrar com o meu Deus e eu vou ouvir, entra bendito de meu Pai. Entra, meu filho. O nosso maior objetivo deve ser encontrar com Ele e receber um abraço dEle e dizer, chegou a hora, acabou o sofrimento, sabe? Acabou as guerras, acabou as doenças, acabou a morte, acabou a enfermidade, tudo aquilo que nos dói, tudo aquilo que nós achamos que muitas vezes não vamos suportar e nós dizemos, Senhor, eu não aguento mais. Vai acabar quando Ele vier e nos encontrar. E o nosso maior objetivo tem que ser esse. E foi isso que o Senhor falou comigo. Às vezes essa terra, ela vai exigir de nós muitas coisas para viver o propósito do Senhor. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 24. Pedro 1, 24 diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha
e cai a sua flor. Em concordância com a palavra que nós lemos em Lucas, que fala da parábola do homem que conquistou tantas coisas, assim também fala em 1 Pedro, que nós só somos como a relva, como a planta que está, como uma flor. Ela tem a sua juventude, ela tem o período que brilha, ela fica verde, ela fica colorida se ela for uma flor. Mas o seu período de vida vai acabar, ela vai murchar e ela vai voltar. E nós precisamos entender que essa vida, ela passa muito rápido. Muito rápido. Eu sempre costumo dizer para a Lália, gente, eu fiz 15 anos ontem. Eu já vou fazer 34. Meu Deus. Parece que foi ontem. A minha filha já vai fazer 15 anos. E para a gente que é adolescente, né? Eu me lembro que a minha mãe falava isso. E eu achava que era coisa de, né? Ai, meu Deus do céu, passa rápido. Hein? Tanto de tempo que ainda tem. Mas passa rápido, gente. Parece que para chegar nos 15 anos demora 50 anos. Depois dos 50 passa 5. Né? Depois dos 15. Passou tudo muito rápido. Parece que o Emanuel nasceu ontem, ele já tem 7 anos. Parece que nós chegamos em Horizonte ontem. E quantas coisas nós já passamos. E vai chegar um dia que nós vamos perder a nossa juventude, perder a nossa saúde. E nós precisamos nos preocupar com isso enquanto nós temos saúde, fôlego, vida. As pernas, o Nádio compartilhou lá na rede social dele. E eu também compartilho do mesmo sentimento, sabe? Quanto eu me alegro de ver os nossos jovens gastando a sua energia, gastando a sua juventude, gastando a sua alegria para o Senhor. Sabe, o mundo, ele pode julgar a gente, dizer assim, estão se comparando com o mundo, indo para show. Gente, enquanto as pessoas estão nas festas do mundo, gastando a sua vida com droga, se prostituindo, se agarrando com 1, 2, 3, sei lá quantas pessoas, fazem competição de quem se agarra mais. As pessoas usam droga, as pessoas bebem, eles precisam daquilo para se divertir. Nós escolhemos viver uma juventude em que nós não precisamos disso, nós só precisamos do nosso Senhor. E isso é suficiente. E quanto eu me orgulho de ver eles todos alegres ali na presença de Deus, pulando. E o Wendel mandando os vídeos, eu, manda mais, eu doida para ver, porque eu doida para estar lá, porque eu sou jovem, né? Mas eu não consegui, né? Mas vai dar certo, a próxima vez eu vou para perturbar vocês, né? E o quanto eu me encho de orgulho. Sabe, o quanto eu me sinto feliz de ver eles aqui, elas chegaram lá tudo empolgada hoje, porque teve uma manhã aqui, né, com eles, um café. Tudo bem que elas estavam na carne, querendo brigar, a Laila e a Rayana, mas chegaram tudo empolgados, dizendo que foi muito bom, né? Mas na carne que a gente diz assim, porque briguinha besta de adolescente, né? Eu ganhei, tu roubou, aquelas coisas de brincadeira. Mas o quanto eu me alegro de saber que eles estão buscando a sua riqueza no Senhor. Sabe, aqui nós temos vivido eu tenho conversado com alguns dos jovens, porque eles estão numa fase de decidir se vão para o liceu ou não. E eles têm me perguntado, né, o que eles devem escolher. Eu digo sempre para minha filha, eu sei o chamado que a minha filha tem. Eu sei para o que Deus chamou ela, então eu vou respeitar. Se ela disser, eu quero ir e eu quero buscar me profissionalizar em uma área, mas eu também vou respeitar. Se ela me disser, mãe, eu não quero ir, porque ela já me disse que quer fazer missão. Então, é o propósito dela. E o que eu tenho dito para os jovens, você precisa saber quem você é em Deus. Não é porque ela foi chamada para fazer missão que todos foram chamados. Não é porque arde no coração dela ela fazer isso que todos foram chamados. Deus vai levantar uns para fazer a diferença dentro do hospital, para fazer a diferença lá na enfermagem, para fazer a diferença na medicina, para salvar vidas e levar a palavra lá. Deus vai levantar alguns para serem mantenedores da obra, para sustentar os missionários que vão, para sustentar as igrejas. Deus vai levantar uns, Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós precisamos saber para o que o Senhor nos chamou e depositar a nossa vida, a nossa confiança no Senhor. A gente só não pode deixar que nada roube a gente do propósito. Se o propósito de Deus é que você sirva ao Senhor dos hospitais, você vai buscar e vai chegar nos hospitais levando a presença de Deus. Não pode deixar que na faculdade te roubem do Senhor. Não pode deixar que no liceu te roubem do Senhor. Não pode deixar que nas praças onde você vai evangelizar, ao invés de você ganhar vidas para Jesus, eles ganhem a sua vida para o mundo. Nós precisamos saber em quem nós temos depositado a nossa riqueza, quem nós somos em Deus. Aqui foi louvado um hino chamado Abba, que diz, Abba, agora eu posso dizer tudo o que eu sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, eu sou teu filho. Eu sempre tenho dito isso, inclusive, o Senhor tem queimado no meu coração para mim trabalhar com as mulheres esse tema.
de identidade de filha e identidade de filho. Inclusive o PG foi uma benção. As mulheres tudo chorando igual eu, ô glória. Aleluia. Né? Por quê? Porque as mulheres, a gente foi compartilhar um pouco do que nós vivemos em Deus. Um pouco do que Deus tem feito na nossa vida. E quando a gente entende quem a gente é, para que nós somos chamados, aonde nós estamos, o cuidado que Ele tem, isso vale mais do que tudo, como diz essa palavra. Se for preciso renunciar, como a Laila disse, uma vida profissional para viver missão, ela vai fazer isso e Deus vai sustentá-la. Agora, se for preciso também renunciar à missão, se Deus lhe chamou para outra área, vai doer, vai ser sacrificoso, mas Deus vai te honrar onde você estiver. Você só precisa saber qual a sua identidade em Deus. Porque se você souber isso, nada nem ninguém vai te roubar das mãos de Deus. E nem vai roubar o teu galardão. E nem vai roubar o abraço que você vai receber no dia que Ele vier. E nem vai roubar a tua morada no céu. A diaconisa Fátima compartilhou aqui João 14, se eu não me engano, né? Que falou que aqueles que me amam são os que obedecem os meus mandamentos. Sabe, no meio do nosso meio, no meio dos cristãos, no meio dos evangélicos, há muitos, todos dizem que amam o Senhor. Mas de fato o Senhor nos mostra que quem ama o Senhor é quem obedece os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor não são só aqueles 10, não, que a gente pensa que é. Não. Os mandamentos do Senhor, eles são muitas vezes particulares. São coisas que o Senhor cobra de nós, um perdão que nós não queremos liberar. Uma renúncia muitas vezes financeira, uma renúncia de uma porta de emprego, uma renúncia de uma amizade, de um relacionamento, uma renúncia de um sonho nosso, para viver um sonho maior dele. Quando nós entendemos isso, a nossa vida tem propósito, a nossa vida tem sentido. A gente vira um Paulo da vida, diz, não importa se eu vou sofrer, se eu vou para a cadeia, não importa se eu vou ficar pobre, não importa o que vai acontecer, só importa que eu vou cumprir aquilo que Cristo me chamou para cumprir. E você faz isso sem peso, sem choro. Vai feliz, como os apóstolos que ficaram, quando Jesus subiu, eles eram levados para testemunhar acerca de Cristo, eles respondiam, não negavam a Cristo, eles apanhavam, voltavam sangrando de tanto apanhar. E a palavra de Deus diz que eles se alegravam, porque eram dignos de apanhar pelo seu mestre. Então, quando nós sabemos quem nós somos, para quem nós somos chamados, nós temos esse alvo, esse objetivo, ele vale mais do que tudo. E ainda que seja necessário sangrar por amor disso, a gente vai fazer isso feliz. Quantas vezes nesses 7 anos eu não passei por luta assim como você? E eu chorava e eu dizia, Senhor, obrigado. Porque mesmo no meio dessa luta, o Senhor não me abandonou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está gerando em mim um testemunho que vai salvar vidas. Obrigado, Senhor, porque quando eu pisei naquele presídio, há mulheres ali que talvez não tenham se convertido, não tenham entendido, mas eu carreguei a Tua presença. Quando eu contei o que o Senhor fez na minha vida, houve gente que sentiu a Tua presença, houve gente que se derramou e pôde conhecer o Senhor. O destino delas é elas quem escolhe, mas o Senhor me deu a oportunidade de, através da minha vida, carregar a Tua presença. E isso vale mais do que tudo. Isso vale mais do que dinheiro. Isso vale mais do que bens. Isso vale mais até mesmo que a nossa saúde. Isso vale mais do que os nossos sonhos. O Senhor está nos convidando hoje para viver os sonhos dEle. Porque eles valem mais do que tudo. Aleluia, Deus. Vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, verso de número 15. O homem sai nu do ventre de sua mãe. E como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. 1 Timóteo 6, 7. Diz assim: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar.
Aleluia. Aí nós vamos aí em Apocalipse 14, verso de número 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de ler. Mas nós dissemos que tudo que nós fazemos nessa vida, tudo que nós corremos, tudo que nós plantamos para desfrutar. Inclusive, Eclesiastes diz que de todo o esforço do homem, de todo o seu trabalho, tudo se resume na sua comida. Mas eu li que tudo que nós plantamos aqui, nós não vamos levar nada conosco. Tudo que nós lutamos pelas riquezas terrenas, não vai com a gente, mas existe algo que nós acabamos de ler que vai conosco. Que, pastora? Diz o Espírito, verso de número 13. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Tudo que você faz para o Senhor, como nós fomos de tem galardão. Não vai ser em vão. Sabe, todo o trabalho que você suou, que você conquistou, vai ficar. Tudo aquilo que você buscou nessa terra, as roupas bonitas, os cabelos bonitos, louros, cabelo alisado, as mulheres, os saltos, os homens, os carros que vocês sonharam, os carros velhos que meu marido é doido para comprar e reformar e deixar do jeito que ele quer. Ele vai morrer de trabalhar, ele vai conquistar, mas se ele morrer vai ficar. Mas existe algo que quando nós morremos não vai ficar. São as nossas obras, tudo aquilo que nós apresentamos diante do Senhor. Todos os choros, todas as lágrimas, todas as renúncias, todas as palavras declaradas, todas as vidas alcançadas. Todas as vezes que você liberou perdão dizendo eu não consigo. E Jesus vai lá e você foi e fez. Todas as vezes que o Senhor pediu para você orar por alguém, para que alguém fosse curado. E você foi e fez. Tudo aquilo que você fez para o Senhor, todas as suas obras, elas te seguirão pela eternidade. Elas terão um galardão. Elas valem mais do que tudo. Então você pode, a palavra de Deus diz, olha, de tudo que você possa fazer, faça, aproveite a sua juventude, aproveite a sua saúde. Só não se esqueça que um dia o Senhor virá prestar conta de tudo. Tudo. Das coisas más, das coisas boas. As nossas obras nos seguirão. E nós esperamos que estejamos entre aqueles que serão galardoados. Aqueles que serão cheios da presença do nosso Deus. Eu quero convidar você, ainda tinha muita coisa aqui, mas o nosso tempo já se esgotou. E eu acredito que Deus já falou com você aquilo que Ele falou comigo. Sabe, nós temos compartilhado durante essa semana a vida de muitas pessoas que têm abandonado a presença. Por vários objetivos. Alguns, durante a caminhada, abandonaram por causa do seu cônjuge. Outros abandonaram porque buscam tanto as riquezas dessa terra, buscam tanto objetivos financeiros que acabam esfriando na sua fé. Outros, por diversos motivos, por namoro, por paixão, por amizade, nós temos compartilhado. O Nath conversou comigo, amor, Deus é muito misericordioso. Porque às vezes nós somos tão infiéis com Deus. Nós vimos tantos irmãos que nós oramos para que Deus abrisse as portas. Quando Deus abriu as portas, eles saíram e mesmo assim Deus continua abençoando. E o Espírito Santo tem bradado no meu coração durante essa semana dizendo que as bênçãos elas são indiferentes para as bênçãos financeiras. Se nós corrermos atrás, se nós nos dedicarmos, tanto o ímpio como o crente, ele vai desfrutar de bênçãos materiais, assim o Senhor permita. Mas o nosso maior objetivo aqui não são as bênçãos financeiras. Quando nós viemos à presença de Deus, quando nós temos promessa, o nosso coração não deve estar voltado para isso. Porque, de fato, se a gente permanecer, vai haver luta, vai haver prova, mas um dia nós vamos viver aquilo que Deus prometeu. Mas se não viver, o nosso objetivo maior é a salvação. Sabe, às vezes as pessoas abandonam a presença por diversos objetivos que vão ficar. E o Senhor está nos convidando a montar nossa riqueza no céu. Porque isso de fato, se você não estiver na presença, você não vai alcançar. Sabe, um carro você vai alcançar, o emprego dos seus sonhos você vai alcançar, o casamento dos seus sonhos você vai alcançar, uma viagem dos seus sonhos talvez você alcance. Se o Senhor vai permitir você, se você se esforçar, se você trabalhar, se você se programar, você vai conseguir.
Mas a tua salvação, longe da presença, você não vai conseguir. As riquezas eternas, o encontro com Ele, aquilo que está preparado, que a Bíblia diz que não subiu ao coração e nem ao pensamento humano, e isso nada pode te levar. Você pode ficar de pé? Aleluia! Nada, nada, nenhuma riqueza que você conquiste, nenhuma influência, nada. Eu sempre costumo dizer, Deus não vai aceitar nossas desculpas. Dizer, Senhor, não fui porque o pastor Nácio não quis ir comigo. Senhor, eu não jejuei hoje porque eu fiz um propósito e o pastor Herbert não apareceu. Senhor, eu não fui porque a missionária Vanessa, a senhora sabe, né? O senhor sabe que ela me fez tanta raiva que eu fiquei magoada. E por isso que eu não fui. Deus não vai aceitar nenhuma das nossas desculpas. Porque Ele não nos chamou para viver pelas coisas terrenas. Sabe, Ele tem um amor de pai. Sabe, você que é pai, que você que é mãe, você entende. Nada nem ninguém pode te separar. O seu filho pode aprontar o que for. O seu amor não acaba e você não quer ver ele longe de você. Nada nem ninguém pode fazer. Acho que foi o Israel que compartilhou isso, né? Que o pai está lá esperando para você conversar. E você diz, eu não vou hoje não porque eu estou chateado. Mas o pai está ali te esperando. E vai ser assim. No dia que ele vier, não vai ter desculpa de dizer, Senhor, é porque eu tinha um projeto, um plano, e depois que eu me casasse, e depois que eu comprasse a minha casa, e depois que eu fizesse isso, aí eu ia voltar para a tua casa e ia te servir. Deus não vai aceitar isso. Deus está te chamando hoje dizendo, filho, viva por um propósito maior. Eu tenho aquilo que você não pode planejar. Eu faço por você aquilo que ninguém pode fazer. O processo às vezes vai ser doloroso, mas eu vou ser fiel em todo tempo. Quero convidar você, enquanto nós adoramos o Senhor, que você feche os teus olhos. Aí, converse com o teu Deus. Se existe alguém que deseja se reconciliar, voltar para esse propósito maior, conhecer esse propósito que Deus tem para a tua vida. Senhor, você, que como eu pode ter sido confrontado pelo teu objetivo, que muitas vezes pode ter saído do objetivo de Deus. Ou porque muitas vezes você pode ter deixado de querer ouvir o que o Senhor tem para o nosso dia. É para o nosso dia, como eu sempre digo, é só por hoje. O que o Senhor deseja que eu faça hoje? Para quem o Senhor precisa que eu dirija a minha oração? Aonde o Senhor deseja que eu vá? O que o Senhor deseja que eu fale? O que eu preciso renunciar? Não deixa, Senhor, que o nosso coração esteja distante do Teu propósito. Deus, que o nosso coração seja como o de Paulo. Que esteja convicto, que tenha um alvo. Que nada roube, Senhor, nenhum sofrimento, nem as dores, nem as decepções, nem Senhor, as preocupações financeiras. Senhor, que nada, nem ninguém nos roube do propósito. Pai, eu quero te apresentar a tua igreja, Senhor, nessa noite. Quero te pedir, Deus, toma os nossos corações diante de ti. Pai, que o teu Espírito possa nos trazer à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Que o teu Espírito possa nos convencer, Senhor, daquilo que está te desagradando, daquilo que está nos roubando do propósito. Que o teu Espírito, Deus, nos lembre, Senhor, nos traga a memória, Senhor. Paizinho, tudo aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Pai, visita os nossos irmãos que não estão aqui, mas que um dia já passaram por essa casa, que já congregaram, que já choraram, que já oraram, que já guerrearam, Pai, baixaram a guarda. Visita, Senhor, livra da morte. Visita com teu Espírito nessa noite, Deus. Pai, com esse sentimento que o Senhor nos visita nessa noite, que a tua presença, o teu propósito, o teu chamado, Senhor, possa valer mais do que tudo na vida deles e na nossa. Pai, que aqueles que saíram do propósito, Pai, possam voltar. Aqueles que não conheceram o propósito, Pai, que possam, Senhor, ser apresentados a Ele. Que o Senhor possa usar cada homem, cada mulher nessa congregação para ser a tua imagem, para levar e carregar essa mensagem de amor. Assim, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de ouvir a tua voz, de ser canal, Pai, para compartilhar aquilo que o Senhor compartilhou comigo. Toma essa igreja, Senhor, nas tuas mãos. Toma os visitantes, Senhor, dessa noite.
Ah, Pai, se um dia os teus filhos já te serviram, que o Senhor possa trazê-los de volta, Senhor, para o centro da tua vontade. Senhor, se eles ainda não te serviram, ó Pai, que eles possam conhecer os teus caminhos, que eles possam conhecer os teus propósitos, que eles possam, ó Deus, juntar, Senhor, obras e riquezas que vão para a eternidade, ó Pai. Assim, Pai, eu te agradeço por esse culto. Te agradeço por essa palavra. E você que recebe, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.